Velho, é sério que o Palmeiras fez proposta por Luiz Henrique? Entendo o caso. Possibilidade oficial por Danilo revelada hoje e nós temos um trunfo na negociação. Leila quer anunciar novo zagueiro ainda em fevereiro, John Arias oficialmente é jogador do Palmeiras e o Verdão registra prejuízo em operação. Fala família Palmeiras 90+, estamos aqui novamente, o seu canal de notícias do Palmeiras, e esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. www.cvrec.com.br. Se você está procurando emprego, cadastra o teu currículo lá, é de graça. E se você tem um estabelecimento comercial, o serviço da CVREC pode te ajudar a contratar. Basta entrar em contato com eles que eles vão te ensinar. Vamos lá, gente, vamos começar falando aqui da situação do John Arias. Nos últimos vídeos do canal eu tenho recebido muitos comentários positivos da galera agradecendo, parabenizando o canal, falando bem, tá? E eu quero, do fundo do meu coração, retribuir isso pra vocês. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. A galera postou muito aqui falando que um dos primeiros canais a falar do John Arias no Palmeiras foi o nosso, né? Foi a nossa comunidade. E muita gente acompanhou isso há tempos, né? E que finalmente o Palmeiras fechou com o Arias. Eu tô muito feliz com essa contratação do Palmeiras, tá? Principalmente porque vai dar uma dinâmica diferente pro time, a gente vai falar disso na mesa tática logo logo, mas principalmente porque o Palmeiras está sendo validado internacionalmente do ponto de vista de negociação. Isso tem um peso absolutamente grande, tá? O Palmeiras está negociando a tentativa de contratação do lateral direito Pedro Lima, ainda não é oficial, mas é uma especulação de mercado, né? Pode ser que o Palmeiras tenha só sondado, a gente ainda não tem essa informação por completo, mas você sabe que aqui no Palmeiras 90+, a gente só trabalha com a verdade, e tendo novidade, vamos trazer pra vocês. Diz aí, torcedor palmeirense, tá feliz? John Arias é um baita de um jogador e um reforço de nível estratosférico, mas o Palmeiras precisa de mais, né? Precisamos de mais e a gente vai falar disso agora porque o Palmeiras ele tá tentando anunciar um zagueiro já tem tempo, né? A busca inicial pelo Nino, a busca pelo Adrielson, Joaquim, uma série de jogadores foram sondados, o Alexandro recentemente, Beraldo, tá. A informação que a gente tem aqui é que a Leila Pereira pretende anunciar um zagueiro no Palmeiras até o final de fevereiro, ou seja, agora ou vai ou racha pelo Nino, tá? Eu particularmente não acho que o Palmeiras precisa do Nino para ter qualquer tipo de vantagem competitiva defensivamente falando. Fux, o Murilo que se recuperou nessa última partida contra o Vitória, Benedetti, Konaté, que é o outro jogador africano do nossa base, o Koné, tem uma série de jogadores no Palmeiras que defensivamente podem agregar, mas eu sei, a chegada de um zagueiro do nível do Nino eleva o patamar do clube a um nível, assim, absolutamente elevante, né? E o Palmeiras é esse tipo de equipe, né? Precisa de jogadores para fazer essa virada de chave. Informação que a gente tem é, Nino na próxima semana ou vai ou racha, tá? Ou o Palmeiras vai de fato avançar e contratar o jogador ou esquece. Vão mirar a contratação de outro atleta e vão fechar rápido, tá? Assim como foram a maior parte das negociações dessa temporada. Além de tudo isso que a gente tá falando, gente, presta atenção. O Palmeiras teve um prejuízo na operação envolvendo o jogo na Arena Barueri contra o Vitória, tá? Prejuízo aproximado de R$110 mil. Tudo isso porque, além do estádio não lotar, há um custo logístico muito maior para o Palmeiras se deslocar até lá, se estabelecer, tem que chegar antes, né? Para quem já viveu essa realidade do futebol, ainda aqui no nível sub-17, sub-20, sabe? Não é tão simples assim, né? Existe uma logística, um custo de cadeia muito grande, né? Para que isso ocorra. E agora ficou aquele questionamento de tudo que a gente estava falando nos vídeos anteriores. Eu fico tão feliz, velho, porque a gente vê que a gente não é louco, que acontece aquilo que a gente fala taticamente, fisicamente, o Arias, enfim. O que acabou acontecendo? O Palmeiras está elevando os valores dos ingressos a níveis muito altos, né? E a torcida não está comprando a ideia. Pois é, então assim, uma camisa de time a R$600, um ingresso caro, não faz sentido. Esse é o momento do Palmeiras voltar a favorecer o seu torcedor, baixar os valores do ingresso e deixar a torcida se aproximar novamente. O Palmeiras precisa da nossa torcida e nós também gostamos muito de acompanhar o Palmeiras, sem exageros e sem clubismo. Vocês sabem como funciona aqui com a gente, não é verdade? Agora falando do mercado da bola, agora sobre o Danilo. Gente, presta atenção. Danilo, jogador do Botafogo, interessa muito ao Palmeiras e a situação esquentou,
tá? Esquentou porque o jogador gostaria de vestir a camisa do Palmeiras ainda essa temporada e agora só tem duas formas disso acontecer e nós temos um trunfo, tá? Presta atenção. O John Textor não quer vender o jogador para nenhum clube no Brasil. A ideia dele é vendê-lo para a Arábia ou para a Rússia para fazer uma grana e não reforçar os times aqui no Brasil. Uma vez que o Danilo vá para um Zenit da vida, cara, não vai dar pro Palmeiras repatriar tão fácil, né? Palmeiras, Flamengo, enfim. E vai ficar uma situação bem complicada. Só que o Palmeiras conta, além do trunfo que tem, do fato do jogador querer muito o Palmeiras, de já ter conquistado o carinho da torcida, de conhecer as coisas aqui, o fator Abel Ferreira, tá? O Abel Ferreira tá fazendo um movimento para tentar convencer o Danilo a fazer essa mudança de ares e isso seria maravilhoso pro Palmeiras. 124 milhões de reais, aproximadamente 130 milhões, é a pedida do Botafogo e na boa, se eu sou o Anderson Barros, eu pago, tá? Eu pago, porque o Danilo entrega resultado. Eu prefiro gastar 130 milhões no Danilo do que 80 no Facundo. O Facundo é um jogador caro, ele não conseguiu entregar resultado, não conseguiu entregar futebol. Máximo respeito ao ser humano, você sabe que eu me preocupo muito com isso. Estamos analisando sempre a performance dos jogadores. E falando em performance, a gente recebe uma notícia, e eu tava lendo diversos sites especulando, dizendo que o Palmeiras fez uma proposta pelo Luiz Henrique. E aí eu confesso que eu fiquei alucinadamente pirado, tá? Porque o Luiz Henrique é o melhor ponta direita que pra mim, tá, depois do Estevão, né, que a seleção brasileira pode ter. Pois é. O pessoal tá falando que o Palmeiras fez uma proposta na casa dos 120 milhões de reais pelo Luiz Henrique. Gente, vamos lá. Informação que a gente tem. Isso não é verdade, tá? Então, assim, cuidado. Nós estamos acompanhando essa notícia de perto, mas estamos pegando fontes mais coerentes para poder afirmar essa situação, tá? Cuidado com o que falam aí na internet. Tem muita gente falando um monte de baboseira, inventando história para ganhar like e tal. E assim, vamos lá. Tá tudo bem, é natural isso. Todo mundo quer ter view, todo mundo quer ter like, todo mundo quer fazer o canal crescer. Tá tudo bem. A minha questão não é essa. A questão é cuidado, porque muitas vezes essas informações elas não são confirmadas, né? E aí, é claro, o que vale é trazer a informação. A gente já errou um monte de vezes aqui trazendo especulações e tal, mas lembra que a gente presta um serviço de curadoria pra você. A gente pega as principais notícias de fontes confiáveis e traz aqui pra trocar ideia. Esse é o objetivo, formar uma comunidade de pessoas íntegras, trocando ideias, se divertindo, falando do Palmeiras, sem fanatismo, tá bom? Então a gente já falou de uma série de questões envolvendo aqui o mercado da bola, né? Antes da gente ir para nossa mesa tática, eu quero te mostrar um pouquinho dos números do Pedro Lima e do Luiz Henrique, só que dessa vez vai ser diferente, tá? Porque eu não vi antecipadamente os números e eu confesso que eu não conheço. Vem comigo. Estamos aqui no SofaScore. E estamos vendo aqui os números do nosso querido Pedro Lima, lateral direito do Wolverhampton, tá? Jogador de 4 milhões de euros e assim, trazer um lateral direito pro Palmeiras hoje, cara, é imprescindível. E um jogador jovem, né, que tá atuando na Europa, pode vir a calhar, né? Um jogador de 1,74 m, destro, obviamente, né? Bem novo, 19 anos, e isso me pegou, tá? Porque quando saiu essa notícia do Pedro Lima, eu fiquei pensando, Palmeiras não quer apostas. O Pedro Lima com 19 anos é uma aposta, né? Não sei se faz sentido, mas o que me faz crer que também pode ter um fundo de verdade? O Wolverhampton precisa se livrar de jogadores, vender jogadores para se encaixar, né, nas políticas ali de fair play financeiro da liga inglesa. Caiu para a segunda divisão, a gente já falou que isso ia acontecer e eles têm que se movimentar. Então é melhor vender agora do que ter que esperar e aí ter que se desfazer do jogador de uma maneira que não seja proveitosa para o clube. Quando a gente analisa aqui os números do Pedro, ele começa no Sport, depois ele é transferido para o Wolverhampton em 2024, passa 2025 em empréstimo para o Porto B e depois volta para o Wolverhampton, né? Jogador de 19 anos, tal. Vamos ver os números dele aqui. Olhando a temporada 25-26, tá? Então foram 2 jogos só que ele atuou. Vamos olhar aqui a Liga Portuguesa, né, onde ele jogou pelo Porto B. A gente vai ver, foram 9 jogos, 8 como titular, 0 gols e 1 assistência. Já tem mais assistência que o Giai. Brincadeira. Prosseguindo aqui nos números do jogador, a gente vê um passe decisivo, 50 ações com a bola, o que é natural, né, para um jogador que pega bastante na bola.
Mas, ao que tudo indica, pelo que eu tô vendo aqui, o forte deles são as jogadas defensivas, né? Você vê que na parte ofensiva é tudo zerado aqui, né? Não tem muito gol, não tem muita finalização a gol, blá blá blá, tal. Agora, quando a gente analisa a parte defensiva, você vê que ele tem ali uma média de interceptação, desarme. Basicamente, cara, um menino, né? 19 anos. Não sei se faria sentido. Olhando a Premier League, são 2 partidas, 0 gols. E ali vamos ver as assistências aqui, ó. Passe certo, 67% dos passes certos, ok? É um jogador ok, né? Bem na média. Já o Luiz Henrique, quando a gente analisa, a gente vê um ponta direito de 25 milhões de euros. Um valor absurdo, né? Revelado pelo Fluminense, chega no Betis, volta pro Botafogo e agora no Zenit, né? 25 anos, um jogador cascudo, que se chegar, transforma o Palmeiras automaticamente no melhor elenco de futebol no Brasil e também nas Américas, tá? Baita jogador. Olhando a Liga Russa, 16 jogos, sendo 15 como titular, e números ruins, hein? 2 gols para um ponta, um jogador de frente, acho baixo. Com 2 assistências também acho baixo. Muito provavelmente ele deve ter jogado em posição fora do lugar. Agora vamos lá. Dribles certos, 47%. Isso quer dizer que cada vez que ele pegava uma bola na Liga Russa e ia pra cima, ele acertava praticamente metade dos dribles. Números altos, tá? Números altos. Duelos ganhos no chão, 5 por partida, 50%. Também é um número ok, né? Agora, me chamou a atenção. Eu achei que ele tinha números melhores na Liga Russa, né? Quando a gente para pra analisar, o Luiz Henrique é um jogador que realmente quebra padrão tático, né? Ele vai pra cima, ele é muito vertical, finaliza bem. Sei lá, eu imaginava um número melhor, tá? Bora pra nossa mesa tática, porque aqui no Palmeiras 90 mais você sabe que não tem frescura, é conteúdo de qualidade. Esse é o time que deve começar a partida contra o Corinthians, tá? Nesse domingo, um time que repete a escalação mágica que venceu o Vitória, né? Deu um amasso no Vitória, e que tem uma condição aqui muito específica de jogo, que é jogar com 3 meias. E quando eu falo jogar com 3 meias, eu digo isso porque é aquilo, né? Os meias ficam flutuando e trocando de posição. O Andrés vai atuar mais pelo lado esquerdo do campo mesmo, é objetivamente a melhor posição para ele, mas o Andrés flutua para o centro e chega próximo da área e, dependendo do cenário de jogo, recua, né? Para fazer uma linha defensiva com o Marlon. E agora fica uma dúvida, né? Beleza, esse é o time titular. Achamos o time titular pro Palmeiras até que Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Paulinho e John Arias estejam disponíveis. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, é um desafio. Escala o Palmeiras com todos os jogadores disponíveis. Monta essa equipe pra mim e me explica por que de cada escolha do meio pra frente, né? Porque do meio pra trás a gente já tem bem definido. Por que escalaria o Paulinho aqui? Por que você escalaria o John Arias ali? Eu quero trocar essa ideia com você e eu vou montar o meu Palmeiras, tá? Fica tranquilo, você vai ver o meu Palmeiras, claro que vai. Até para que você tenha uma ideia de como eu penso esse time, tá? E você talvez se surpreenda, porque no meu entender a gente joga com 3 zagueiros, tá? E aí eu peço uma licença aqui e vou colocar o Bruno Fux, sim senhor, tá? Então a minha linha de zaga com Murilo, Gomes e Fux, uma dupla de meio-campistas formada por Evangelista e Marlon Freitas. Eu tenho o Andrés de 10, eu tenho o Alan de camisa 11 aqui, né? E eu tenho o John Arias de 7 na ponta esquerda, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na frente eu tenho Paulinho e Vitor Roque, tá? Esse é o meu time. Só que calma, não é só escalar o jogador, eu vou te mostrar. Esse time tá muito aberto, né? O Alan, ele vai jogar lateralizado e o Arias também. Eles vão precisar voltar para marcar o lateral? Não. Porque eu escalei 2 volantes aqui, 2 jogadores com pegada e que sabem jogar, que não são perna grossa, né? Vamos dizer assim. Eles sabem sair jogando justamente para marcar aqui. Então a minha ideia é, Alan, Arias, centralizem. Joguem nessa fração do campo. Pegou a bola, vai pra cima. Tenta o drible, arrisca, tá? Deixa o Andreas Pereira aqui perto da área pra municiar a dupla de atacantes, mas
Paulinho vai trocar com ele, tá bom? Então aqui nós temos um time, cara, cascudo, de jogadores com tarimba, com experiência e uma marcação muito sólida, tá? Porque o Andreas Pereira jogando aqui, ó, entre as linhas, ele não é bobo não, ele sabe jogar, sabe se posicionar, ele vai retornar para marcar quando for necessário, tá? Com deslocamento livre, né? Na frente, mas dependendo do cenário ele volta para marcar. Por quê? Porque eu quero desafogar o time, lateralizar o time, desafogar o time com velocidade. Para isso eles dois, tá? Mas Henrique, o Flaco Lopes vai pro banco, gente, aí não tem muito o que fazer, né? Porque o Flaco é um baita de um jogador, mas o Paulinho é mais, né? Jogar com os três, dá pra fazer? Dá. Mas aí eu tenho que sacar o Alan. Inclusive, o Flaco Lopes, ele tem uma proposta do Atlético de Madrid, eu não sei até quando que eles vão segurar a oferta, mas a verdade é, o Palmeiras pode acabar vendendo o jogador, a pedida era 248 milhões de reais. Se vender o Flaco Lopes, tem que trazer o Luiz Henrique. É uma questão de elenco. E se o Luiz Henrique chegar, o Alan senta no banco, tá? Então jogaríamos com o Luiz Henrique aqui. Eu não tenho a cartinha do Luiz Henrique, vou providenciar, tá? Mas o Luiz Henrique jogaria nessa ponta e eu manteria o time. Então vocês entendem a fluidez? Os meus volantes, eles lateralizam para marcar e eles também sabem sair jogando com a bola. O meu meia, ele recua para poder marcar se for necessário, mas o foco dele tá aqui. Duas laterais velozes com muita habilidade, um atacante móvel e um atacante criador. Palmeiras tem condição, sim, de se tornar o melhor time das Américas com essa equipe. Eu quero a sua opinião nos comentários. E caminhando para o final desse vídeo, eu quero aproveitar os minutos finais para te agradecer. Agradecer por todo o carinho de sempre, por tudo que vocês estão fazendo pelo canal. O canal não para de crescer, tá? Eu não tô conseguindo mais dar conta, na verdade. Eu tava tentando fazer os 2 vídeos por dia, mas não vai rolar, tá? Então eu tô me comprometendo aqui com vocês em tentar fazer uma live por dia e um vídeo. Aí vai... De qualquer forma teremos mais contato, que é o que eu queria. É que realmente gravar 2 vídeos com a CLT tem sido um desafio muito grande, tá? Mas eu tenho certeza que juntos a gente vai chegar lá. O canal tá crescendo, já são mais de 20.200 inscritos apaixonados pelo Palmeiras acompanhando a gente. Os nossos vídeos estão pegando muita visualização graças a você, que curte o vídeo, que comenta o vídeo, que hypa e que tá sempre aqui com a gente, né? De maneira geral, eu não tenho muito o que fazer além de agradecer vocês, de prestar um serviço de qualidade e de oferecer sempre produtos que façam sentido para vocês, né? Nada que vai prejudicar, nada que vai denegrir ou atrapalhar a vida de vocês. Esse é o meu foco, esse sempre vai ser o meu objetivo e eu espero que você consiga prosseguir com a gente nessa caminhada, tá legal? Muito obrigado pelo carinho de sempre, você já sabe. Um forte abraço e avante palestra.